Estamos agora aqui no último bloco e quando eu olhei ali o tanto de pergunta que ainda tem para a gente fazer, já estou vendo aí, doutor Abdon, que a gente vai ter que voltar de novo, viu, para a gente poder finalizar depois esse programa, porque está bem interessante, aí vai surgindo aqui nos intervalos, a gente vai discutindo e vai aparecendo mais perguntas, e é bem bacana. E eu deixei uma pergunta, né, no último bloco sobre a relação em relação à motivação pessoal. Que papel ela exerce, né, na vida do indivíduo? Essa questão da motivação, doutor. Fala um pouquinho para a gente iniciar esse bloco aí, para a gente discutir a respeito disso. É importante frisar que a motivação pessoal, ela sempre está ligada aos objetivos que a pessoa tem na vida. Se você tem um objetivo ou objetivos na vida, você tem motivação. Tudo que você vai encontrando no meio do seu caminho, você ou aproveita para enriquecer o foco do que você pretende fazer na vida, ou eliminar os obstáculos quando aquilo vai interferir. Então, entenda, a motivação aparece em você quando você tem objetivos na vida. O grande diferencial entre uma pessoa que tem motivação pessoal e aquela que não tem é que vai fazer com que uma pessoa que não tem motivação fique muito facilmente propício a problemas emocionais. Doutor Abdon, agora, a pessoa que está diante, nós já até discutimos aqui de alguma maneira, a pessoa que está naquela encruzilhada, diante de ter que tomar uma decisão entre tirar a própria vida, que, infelizmente, muitos acabam optando por esse caminho, e escolher viver. Qual a orientação, como é que a psicologia consegue trabalhar para que essas pessoas optem pelo melhor, que é estar vivo, que é manter-se vivo e tentar recomeçar? Fazendo ela entender que tirar a vida não é a saída. Por que não é a saída? Porque ela, inclusive eu já até frisei isso no bloco passado, a vida, ela tem que ser entendida que são experiências que você vive e que são coisas boas que você experimenta e coisas que não são boas. E é isso que você tem que entender. Como? Que você vai viver as experiências, que você tem que ter motivação para superar os obstáculos. Quando você opta em recomeçar, você está mostrando para você mesmo que você está superando um obstáculo e que você vai tomar uma direção na tua vida. E quando você faz isso, e a gente fala isso dentro do consultório, a gente te desafia a viver esse recomeçar, porque lá na frente, fatalmente, você vai perceber que valeu a pena. E por que tem pessoas que escolhem não recomeçar? Por que ela decide, não quero recomeçar? Tem um perfil, por que elas escolhem? Que tem pessoas que escolhem não recomeçar, doutor? Olha, é muito delicada essa pergunta, porque tem uma série de fatores que podem contribuir nisso. Primeiro, não tem alguém que possa orientar bem essa pessoa. Segundo, essa pessoa tem a própria personalidade dela, que pode ser um fator que venha fazer ser uma interferência nisso. Tem pessoas que são muito duvidosas,
Tem pessoas que não acreditam na possibilidade de fazer algo diferente. Tem pessoas que pensam que realmente não há condições de mudança. Lógico, eu não posso esquecer de frisar que a depressão, ela tem um dos sintomas, a negatividade. Mas quando a pessoa ela é, da parte da personalidade dela, negativa, isso fica muito potencializado, fica muito mais complicado, entendeu? Então, é preciso que ela, momentos de lucidez, vá procurar as pessoas certas para que ela possa ver diferente e que ela tenha motivação, que ela encontre motivação nela mesma para que ela experimente o recomeçar. Se ela conseguir fazer isso, fatalmente, aos poucos, ela vai saindo disso. Eu sei, não é fácil, é muito difícil, porque tem as recaídas, não devemos esquecer das recaídas, mas ela tem que entender que se ela tiver muita força de vontade, que, repito, não é fácil, ela vai conseguir. Agora, doutor Abdon, fala para nós um pouco a respeito da experiência em acompanhar pessoas que optaram pelo contrário. Falou-se aí de pessoas, o porquê pessoas optam por tirar a própria vida. Mas também tem o grupo daqueles que tomaram a melhor decisão e optaram por ficar vivos. Então, tem feito acompanhamento desses pacientes, de pessoas que usaram a razão e, no momento crucial das suas vidas, resolveram manter-se vivos. Essas pessoas, elas compartilham as experiências, as novas experiências, elas encontraram assim uma razão, um caminho novo, conseguiram recomeçar efetivamente? Sim, temos relatos e temos retorno dessas pessoas para contar para a gente, e, inclusive, isso é o maior ganho da gente. É ver essas pessoas dizerem que recomeçaram e conseguiram se recuperar e experimentar uma vida nova. Isto acontece, sim. Vira e mexe, aparece na clínica pessoas para relatar isso. E algumas continuam fazendo terapia para se manter forte e outras param completamente, vão levando a vida dela. Lá, uma vez ou outra, quando sente alguma coisa, volta para a clínica e estou ali para receber. Mas é muito satisfatório ter esse feedback dessas pessoas que se recuperaram, conseguiram perceber que a opção de recomeçar foi muito melhor. Então, é interessante frisar, doutor Abdon, que essas pessoas enxergaram que estavam erradas. No momento em que só viam aquela alternativa, só enxergavam aquela alternativa, passando essa fase, elas entenderam que havia outras alternativas. Até para dar como exemplo, até para servir como exemplo de pessoas que, infelizmente, nesse momento, possam estar com essa ideação e achando que é somente esta alternativa. Não é só essa alternativa, né? Pessoas que já conseguiram vencer essa fase mostram que há outros meios, outras alternativas de recomeçar, não é isso? Exatamente. É muito importante eu frisar para vocês o seguinte: sempre há mais de uma opção. Você não pode pensar que a opção de tirar a vida é a única. Sempre há, no mínimo, uma segunda opção. E olhe para essa segunda opção. Se dê a oportunidade para você de experimentar essa segunda opção. É claro, você vai ter muita dificuldade, é como se tivesse correntes te segurando para trás, muito pesadas, que te fazem ter muita dificuldade de ir para esse lado. Mas façam isso. Vão para o lado do recomeçar, que fatalmente você vai conseguir superar
esse problema emocional que você está passando. Agora, só para... porque eu vejo também dessa maneira que sempre há pelo menos uma outra opção que é menos danosa. Junto disso, a psicologia, que é uma ciência, ela consegue trabalhar, porque assim, a comunidade, pelo menos brasileira, 70%, se eu não estou enganado, 60% ela é cristã. A psicologia consegue trabalhar aliada à religião ou tem dificuldade? Eu acho que depende muito do conceito de cada profissional. E eu consigo trabalhar perfeitamente, inclusive eu uso a religião para falar sobre isso. Uma das perguntas que eu faço é: você é religioso? A pessoa diz: sou. Você já leu e sabe que tirar a vida não tem perdão? A pessoa, eu sei disso, mas é muito complicado. E aí é onde eu começo a minha, intervenção. Fazer a pessoa entender que ela pode usar a religião para ajudá-lo e usar a psicologia. Deixa eu só explicar mais sobre isso. Quando eu falo da religião como uma situação que pode vir ajudar, eu falo nela quando muitos pacientes chegam no consultório e deixam claro para mim que elas se preocupam com o que vai ser abordado lá, ou porque elas têm medo do que pode acontecer com ela como religiosa. E eu deixo claro para essas pessoas que uma coisa não interfere na outra, que a psicologia ela existe para ajudar as pessoas e que a religião está ali para educá-la espiritualmente e que elas podem unir as duas coisas e que, se o profissional está ali, está capacitado para ajudá-lo, é porque Deus permitiu isso. Isso é muito interessante estar falando, né? A gente já falou aqui em alguns outros momentos a respeito disso, da dificuldade que algumas pessoas têm de encarar essa situação, né? Quando, na verdade, a ciência, toda a sabedoria do homem foi Deus que deu. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa clareza. Né? Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de ir ao consultório, de procurar tratamento, e, às vezes, quando a gente fica sabendo, já está no último estágio. Né? Então, assim, é importante, sim, fazer a associação de um tratamento psiquiátrico, psicológico, e Deus, claro, sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é isso, doutor? Exatamente. Deus sempre em primeiro lugar, e você tem que entender, você que está passando por esse problema, você que quer saber mais sobre o assunto, entenda, você ser religioso não te impede de procurar um serviço da psicologia, que são coisas diferentes. A religião do psicólogo não vai interferir no tratamento. Ali ele está sendo ético. Ali ele vai falar do tratamento científico. E não esqueçam, a ciência existe porque Deus permitiu. Tem uma situação, doutor, que eu sei que chega muito lá no seu consultório e que a gente tem visto até mesmo nas crianças, né, que é a questão da ansiedade. Né? Como que a gente pode conseguir controlar essa ansiedade? Eu vejo assim, hoje eu até brinco lá em casa, tu não tem nem conta para pagar, tu já está ansioso. Né? Como que é essa questão aí da ansiedade? Discorre para a gente, fala um pouquinho para a gente, como que a gente faz para controlar essa ansiedade? Alguns têm algumas situações que elas fazem para tentar minimizar a ansiedade. Como que é isso, doutor? É muito interessante, é um grande problema que hoje acomete muitas pessoas no mundo, que é a ansiedade. A ansiedade, ela
pode ser controlada numa criança como? Ocupando o espaço dessa criança, o espaço que ela tem no dia a dia. Atividades. Atividades faz ocupar a mente, diminui o espaço para ocupar de ansiedade. Primeira situação que tem que ser colocado: o pensamento gera ansiedade. Então, nós temos que lidar com o pensamento de forma administrativa. As pessoas não percebem isso, mas se você usar a administração para lidar com o seu pensamento, você diminui muito, muito mesmo a ansiedade. Como é isso? Eu costumo dizer que você pode usar em 3 fases. Pensou numa coisa que está te gerando ansiedade? Ok. Depois você pensa em algo para você resolver aquilo que você está pensando. Depois que você pensar numa ideia de como resolver aquilo que você está pensando, você põe em prática aquela ideia. Quando você faz isso, você faz uma dinâmica de situações onde não fica só o pensamento, que é o gerador de ansiedade, e isso você diminui a ansiedade. Doutor Abdon, uma situação que a gente até vê motivo de brincadeira em algumas redes sociais, mas se nós analisarmos, ela gera um conflito. Porque a geração dos anos 80, 90, ela tinha um estilo de vida. E a geração dos anos 2000 para cá, ela apresenta outro estilo de vida. Redes sociais, brincadeiras, individualismo. O estilo de vida, então, parece que o divisor da geração de 30, 40, 50 anos, e para quem tem agora 15, 20 anos, assim, o estilo de vida mudou bastante. A psicologia tem encontrado dificuldades ou, assim, sendo ciência, ela também evoluiu a ponto de saber lidar com essa diferenciação de estilo de vida moderna e um estilo de vida um pouco menos moderna, digamos assim. Da tua época, né? Ele quer dizer assim, um estilo de vida da época dele, né? Porque assim, eu lembro de brincadeiras que eram muito do lado pessoal. As coisas eram muito a relação pessoal dos entre colegas. Hoje as relações elas são muito né? virtuais. Então, assim, até a questão das brincadeiras, a questão de bullying, a vida moderna hoje, a psicologia, eu tenho visto a importância da psicologia, mas tem diferença desse público de tratar um público um pouco mais maduro, digamos assim, da juventude de hoje? Olha, eu costumo falar dentro do consultório que muitas vezes eu não vejo muita diferença no fator gerador de ansiedade nas idades, entendeu? São vários fatores que fazem gerar isso. Num público infantil, a tecnologia permite isso, porque eles são muito mais imediatistas. E esperar para eles é um caos. Justamente. Entendeu? E enquanto que eles têm um aparelho ali que o mundo está ao alcance dele ao tocar na tela. Entendeu? Então, quando você tem que esperar algo, um aniversário que vai ser amanhã, pelo amor de Deus, se fosse no celular seria mais rápido, então, entendeu? E é meio complicado conseguir fazer isso. Por isso que eu dei a ideia da questão de ocupar a mente dele para ele não ter muito tempo de ficar pensando nisso. Já numa pessoa mais adulta, o fator gerador de ansiedade como eu falei, muitas situações, mas uma delas é se adaptar. É exatamente isso que eu estava querendo entender, porque assim, a geração de hoje se adaptar ao que é hoje é muito mais fácil, pelo menos eu vejo assim. Agora, uma geração que tem uma outra vivência, uma outra experiência, se adaptar a uma outra realidade, talvez encontre alguma dificuldade, e isso procede ou é apenas uma visão errônea das coisas? Uma geração, as pessoas mais idosas, por exemplo, recomeçar numa geração de tecnologias, o mundo virtual, esse tanto de aparatos, recomeçaram a vida,
até financeira, amorosa, a psicologia eu vejo como fundamental para contribuir para que essas pessoas consigam recomeçar em uma circunstância ou numa realidade muito diferente de quando começaram. Pois cada pessoa tem uma forma de pensar. Eu vou para o que eu vejo na clínica. Quando a pessoa percebe que o mundo lá fora espera dele mais velocidade, ele fica ansioso e ele começa não só a ficar ansioso, como aparece para ele uma sensação de incapacidade. Essa sensação de incapacidade, muitas vezes, gera uma ansiedade que beira a transtornos do pânico, entendeu? É mais complicado se adaptar, sim. É mais complicado se adaptar às novas situações. Muita gente consegue, muitos não conseguem. Esses que não conseguem, eles trabalham naquilo que eles conseguem se adaptar, porém, surge uma angústia neles. Tá bom, o programa, infelizmente, assim, porque começou a despertar mais curiosidade, A gente fica a sua experiência. querendo falar mais. Então, rapidamente, assim, inclusive hoje, assim, no consultório, uma senhora chegou com aquelas palavras cruzadas, naquela revistinha de antigamente. E aí eu até falei para ela, mas nunca experimentou no celular baixar o aplicativo? Eu disse, não gosto disso, não, gosto do riscar mesmo. Então, via-se claramente, sim, uma diferença da visão de que era do método tradicional, como se usava antes, sempre usou, para algo novo. Mas, assim, acredito que isso dê para mais um programa, doutor Abdon. A Dharma está aí já cobrando para encerrar, que o horário ficou. Mas, assim, são situações modernas, pós-modernidade, que assim, a ciência da psicologia ela tem nos ajudado muito nesse aspecto a conseguir superar algumas dificuldades que são fora da realidade de muitas pessoas, né? É um tema que poderia ser abordado em outro momento, que ele é riquíssimo. Eu quero frisar uma coisa que é importante colocar na questão de se adaptar à atual conjuntura que passa o mundo. Uma coisa que ninguém deve esquecer, que é o mundo globalizado. O mundo globalizado, ele exige da pessoa que ela o tempo todo esteja se renovando. Mas a pergunta que sempre deve se fazer é: todos podem se renovar? Ou melhor, todos conseguem fazer isso? Isso é um gerador de ansiedade. E a gente pode abordar isso em outro momento. A cobrança, né? A cobrança do mercado de trabalho, a cobrança da família e você mesmo se cobrando. Hoje, você vê um monte de jovens querendo fazer medicina porque é a profissão que eles entendem que eles conseguem uma independência financeira mais rápida. E muitos deles não conseguem fazer a prova do Enem porque eles ficam com uma ansiedade extremamente alta que eles não passam de... Uma cobrança. Não conseguem passar. E eles têm capacidade, muitos deles têm. Às vezes dá a impressão de que o dia com 24 horas não é mais suficiente e nem a semana com 7 dias não está dando mais também, né? Eu costumo dizer atualmente que eu quero 3 dias para descansar. Gente, olha só, o programa muito bacana. Eu já sabia, porque o doutor Abdon, a gente sempre escutava pelos corredores, sempre ouvia os colegas falar que ele era muito tranquilo, muito calmo, muito paciente, né? Então, assim, foi um programa muitíssimo agradável, né? Então, eu já queria aqui agradecer muito mesmo ao doutor Abdon. Ele atende na rede pública, mas também tem o seu consultório que fica lá na Clínica Multiprofissional Estúdio Odonto, que está passando o telefone aí embaixo, tá? Agende o seu horário lá, tenha uma conversa com ele lá. Tenho certeza que grandes trabalhos
vocês poderão estar realizando juntamente com ele. Então, está passando aí o telefone, o nome da clínica e agende seu horário lá. E eu queria, assim, só tenho palavras para agradecer mesmo, viu, doutor Abdon? A sua disponibilidade. Eu sei que o tempo é corrido, né, não é fácil, e ele tem um horário diferenciado, viu, gente? Só para deixar claro aqui, no atendimento lá, até à noite. Diz que tem dia que ele sai de lá quase meia-noite lá atendendo, principalmente aquelas pessoas que trabalham durante o dia, né, que é difícil, então também tem um atendimento. Faça o seu agendamento. E aí eu já passo para o senhor, doutor Abdon, pode fazer suas considerações finais aí. Eu agradeço muitíssimo o convite. Foi uma experiência que vou levar para mim. E eu também quero deixar claro que eu estou à disposição para quem quiser me procurar nos postos de saúde para conversar, na clínica onde eu trabalho, que é a Estúdio Odonto. Eu começo lá a atender 18 horas e 30 minutos e vou embora. Eu abri esse horário para ver se dava certo e acabou dando. Eu agradeço muito essa ideia que tive. Eu também quero agradecer aos colegas que trabalham comigo, aos colegas que se dedicam, às pessoas que procuram psicologia, que valorizam esse trabalho, que precisam desse trabalho para melhorar ainda, e estou aqui. Me procurem nos postos. Aproveitando, falando em postos aí, doutor, vou mandar um alô para o pessoal, para os colegas de trabalho dos postos em que nós trabalhamos juntos, lá no Hiroshi, o Dioceu lá, e cooperadores, o pessoal da recepção, os técnicos, a turma todinha lá do posto do Hiroshi, e também para o Jaime Pinto, né? Trabalhamos juntos Pinto, lá também, a turma lá do Jaime Pinto. Enfermeira Zezinha. Ele roda os postos o Amadeu Vivaco, o Jaime Pinto. Já falei Jaime Pinto? Vou reforçar, o Jaime Pinto nós estamos lá também. E tá o bom? Centro de Especialidades Médicas, não posso esquecer disso. É verdade, tem uma equipe maravilhosa nesses locais, e eu queria mandar o meu beijão, meu abração para vocês. Vocês sempre estão no meu pensamento. Eu não esqueço de vocês nunca. Então, muitíssimo obrigado pela audiência, por vocês terem estado aí conosco durante todo o programa. Já mandar um beijo, um alô lá para o Salão Lugar, que sempre cuida aí dos cabelos aí, né? E lá para Samurai Modas, que fica na cidade de Jardim. Gente, eu amei esse modelo hoje. Foca nesse modelo aqui. Ficou muito bacana. Muitíssimo obrigado, Sami, por todo o carinho que você tem tido conosco aqui, né, para sempre estar me deixando mais bela ainda, né? Porque meu marido disse que eu sou muito linda, né? E eu acredito nele, né? Cala a boca, não vai falar nada não, tá? Então, muitíssimo obrigado e fique ligado aí. Não perca o Missão Saúde na TV. Saúde. Oferecimento. Lojão das Clínicas. Rua Cérvulo Brito, número 275, Cidade Nova. Clínica Cedem. Centro de Diabetes e Endocrinologia. Avenida Najib Mutran, Cidade Nova.